Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Eu sou o Gesiel Júnior, falo dos estúdios da Boa Vontade TV, na cidade de São Paulo. A volta triunfal de Jesus é mesmo a notícia mais feliz de todos os tempos. E muitos corações anseiam pelo cumprimento dessa divina profecia. Você tem alguma dúvida sobre esse acontecimento? Quando Jesus vai voltar? Quais são os sinais do seu retorno? De que forma essa promessa vai se cumprir? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, à luz da espiritualidade ecumênica, responde. Hoje contamos com a participação do irmão Rosiel dos Santos, ministro pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, falando via internet. Irmão Rosiel, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Satisfação enorme tratar de um tema tão importante quanto este. Bom, Rosiel, começamos aqui com a pergunta da Cristiane Gomes, da cidade de Trindade, Goiás. Cristiane, muito obrigado por ter participado, mandando aqui o seu questionamento. Acompanho vocês tem algum tempo e quando falam sobre a volta de Jesus, entendi que seria aqui na Terra. E aqui nós compreendemos, Cristiane, que você está falando sobre aqueles que estão encarnados, né? Aqueles que estão vivendo no plano material. E aí vem a questão, mas como vai ser para mim se eu tiver desencarnado? Vou ver essa volta triunfal do Mestre em qualquer dimensão em que eu esteja? Na narrativa do Evangelho e do Apocalipse, eu entendo que vai ser um momento lindo. E aí a Cristiane encerra dizendo, irmão Rosiel, queria fazer parte. Todos nós queremos, prezada irmã Cristiane, vamos fazer parte. A volta do Cristo é a maior notícia de todos os tempos da humanidade. Mas antes haverá uma súplica de todos nós, de todos os habitantes da Terra, pelo retorno do Cristo. E não importa a dimensão em que nós estejamos, ou física ou espiritual, porque muitas vezes as pessoas confundem e acham que somente aqui no plano físico se evolui, se trabalha, se estuda. Engano. Em todos os planos isso acontece. Esse progresso espiritual se dá em todos os planos. E nós vamos descobrir que principalmente até no mundo espiritual, porque é no mundo espiritual que está a maior parte da população do planeta Terra. Então é tranquilo. Você assistirá, todos nós assistiremos e desejamos esse retorno do Cristo o mais breve possível. Mas vamos a uma página do livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, no volume 1, em que o irmão Paiva traz um comentário feito pelo irmão Zarur a respeito desse assunto e que deixa bastante claro para todos nós, além das outras tantas fontes que nós temos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Assim dizia e diz o saudoso fundador da Legião da Boa Vontade, proclamador da religião de Deus. O próprio Cristo, desculpe, uma pergunta, na verdade foi feita uma pergunta para ele e ele responde: poderemos saber como será a volta de Jesus? Então o irmão Zarur responde: o próprio Cristo o revelou no seu Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, versículo 27. Aspas. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será a volta do Cristo de Deus. Portanto, não haverá mistério algum. Toda a humanidade verá Jesus. Não só os chamados vivos, mas principalmente os chamados mortos. Todos, sem exceção, vão assistir à segunda vinda do Salvador de todos nós. É como está no versículo 30 do mesmo capítulo 24.
e verão o Filho de Deus vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Justamente como disseram os anjos aos galileus, aspas, assim como Jesus subiu ao céu, do mesmo modo descerá do céu. Eis aí então, nossa irmã Cristiane, a certeza de que todos estarão presentes, ou no corpo ou no espírito, mas com seus olhos todos perceberão e verão a volta do Cristo de Deus. Muito obrigado pela pergunta. Mais uma vez, nosso agradecimento a Cristiane Gomes, da cidade de Trindade, Goiás. Se você tem algum questionamento para fazer também sobre a volta triunfal de Jesus ou algum outro tema bíblico que chama a sua atenção, algum aspecto da doutrina fraterna e ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, pode participar pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Uma dica para quem assiste a essa transmissão pelo canal da Religião Divina no YouTube. Escreva aqui no campo de comentários a sua questão, deixe a sua pergunta ou a sua participação e nós vamos pautar nesse espaço que existe para responder às dúvidas da nossa audiência. A próxima questão, irmão Rosiel, é do Júlio dos Santos, que está na cidade de Medianeira, no Paraná. O Júlio diz assim: sobre a volta de Jesus, no Apocalipse está escrito que, abre aspas, todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram, fecha aspas. E aí vem a preocupação do Júlio. Significa que as pessoas que cometem o mal e a violência, que prejudicam a humanidade, também vão ver? Cada um verá de alguma forma? Se esses também estarão na sua volta triunfal, o mundo será o mesmo? Muito obrigado ao nosso prezado irmão Júlio por sua questão colocada, mas realmente, como afirma as Escrituras Sagradas, todos assistirão à volta triunfal do Cristo. Evidentemente que dependerá da forma como tivermos vivido essas leis, as leis divinas, que estão representadas no novo mandamento de Jesus, que nos diz: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como verdadeiramente meus discípulos. E foi registrado pelo evangelista João, lá no capítulo 13, versículos 34 e 35. Jesus, ainda em seu evangelho, em Mateus, no capítulo 25, versículos de 31 a 46, só fazendo aqui uma contextualização, no grande julgamento, Jesus diz que quando vier o Filho de Deus na sua majestade, todas as nações estarão reunidas na sua presença, isto é, todas as pessoas, indistintamente de plano físico ou dimensão espiritual. Ele colocará uns ao seu lado e outros do outro lado. E a esses que estão ao seu lado, ele dirá: vinde e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, porque esses é aqueles que socorreram, atenderam, praticaram a caridade completa, aqueles que sentiram-se condoídos com o sofrimento alheio. Aos outros, do outro lado, Jesus diz assim: afastai-vos de mim. Para esses, na verdade, Jesus está dizendo que eles simplesmente praticaram o desamor. Eles foram intolerantes, toda intolerância é perniciosa. Então, esses serão conduzidos para mundos onde há ainda o sofrimento, e eles, pelo sofrimento, se iluminarão um dia. Mas alguns podem pensar: mas então é um grande julgamento, Jesus vai apontar o dedo. Não, Jesus não apontará o dedo, de forma nenhuma. O que acontecerá é que essa volta de Jesus, ela é tão gloriosa, ela é tão poderosa, que ela clareará a consciência de todas as pessoas,
tanto na dimensão espiritual quanto na dimensão material. E as pessoas perceberão, elas farão o próprio julgamento. Não haverá, assim, nada escondido. Elas perceberão que incorreram em vários erros. E aqueles outros também que fizeram o bem sentirão alegria na alma. Então, a volta de Jesus fará com que tudo isso se aclare na vida das pessoas. Gostaria de trazer aqui para nossa meditação a página do livro Jesus, o Profeta Divino, página 64, em que o irmão Paiva nos diz assim: tudo, tudo, tudo. De fato, tudo que foi anunciado por Deus será cumprido. Tudo, tudo, tudo. Entretanto, unicamente aqueles que se esforçam por ter, aspas, olhos de ver e ouvidos de ouvir, fecha aspas, percebem essa perfeita atuação do planejamento celeste em plena marcha, que independe das decisões humanas favoráveis a ele ou não. Se semearmos, colheremos. Portanto, o que houvermos plantado de bom ou de ruim, mas todos que se tornarem escolhidos ou não, terão a oportunidade de contemplar Jesus para alegria ou tristeza no momento triunfal de sua volta. E todos os olhos o verão, incluídos os daqueles que o traspassaram. Apocalipse de Jesus, capítulo 1, versículo 7. É isso que nós devemos fazer, orando e vigiando permanentemente, nos preparando para essa volta triunfal de Jesus ao planeta Terra. Muito obrigado ao nosso irmão Júlio e à irmã Cristiane pelas perguntas que formularam. E o nosso agradecimento, irmão Rosiel, à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que acolhe as nossas preocupações, responde às nossas dúvidas, sempre buscando as respostas no Santo Evangelho e no Redentor Apocalipse de Jesus. Para encerrar, irmão Rosiel, o nosso convite para que essa grande audiência da Superrede Boa Vontade de Comunicação participe das reuniões públicas. São espaços de estudo, de educação espiritual em nossas igrejas ecumênicas e no Templo da Boa Vontade. E já é um momento de exercitar essa espiritualidade e vibrar para esse retorno do Cristo e para essa transformação de tantas outras pessoas para que recebam o Cristo na sua volta com alegria e não com tristeza. É possível transformar ainda tantas pessoas que estão na prática do mal e que possam se voltar ao exercício do bem. E as nossas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo dão essa oportunidade dessa comunhão com Deus, de forma que venhamos a vencer esses pendores não muito bons na nossa alma e pratiquemos o bem. Venham todos e participem neste final de semana, em todos os finais de semana, sábado e domingo, nas cruzadas do novo mandamento de Jesus, nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e no Templo da Boa Vontade. Irmão Rosiel, muito obrigado pela participação. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E antes de encerrar, uma informação importante. Amanhã, excepcionalmente, nós teremos mais uma edição do Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde às 10h35 da manhã. Isso porque, na sexta-feira, nós vamos celebrar aqui no quadro LBV, Ação, direto do Centro Educacional Cultural e Comunitário José de Paiva Neto, da LBV, no Rio de Janeiro, o aniversário dessa unidade referência de atendimento da Legião da Boa Vontade. Então, amanhã, às 10h35, orientações da religião divina. Na sexta-feira, conexão nacional especial para comemorar o aniversário desse ambiente que, ao longo de tanto tempo, tem formado cidadãos para o bem da capital fluminense para todo o Brasil e como referência no ensino da educação com espiritualidade ecumênica. A todos e todas, o nosso fraterno abraço e a nossa saudação legionária. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações, para sempre.